Salve, amada igreja, que a parte do Senhor, irmão. Vou fazer mais um vídeo aqui, né, pois irmão, para meditação também, né, em Salmos 29. Salmo 29. Ele vai falar assim, ó. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Aí vai falar assim, ó. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade, né? Então nós sabemos que devemos adorar a Deus, né, na beleza da nossa santidade, né? Ou no santo adorno. Não é uma roupa qualquer, né? Quando nós vamos à casa do Senhor, né? Quando nós vamos à casa do Senhor, muitas das vezes as pessoas, né, têm costume de botar qualquer roupa, né? Como eu tenho falado aí, né? Não se respeitam, né? Eles não se respeitam e querem ter o respeito, né? Então, um santo adorno. Então devemos nos dar o valor, né? Devemos nos valorizar, né? Não andar de qualquer jeito, como o mundo anda, né? Como, tipo, essas dançarinas de funk, né? Uma roupa coladinha, um shortinho apertadinho, chamativo à sensualidade, né? Aí, aqui eu tava lendo aqui, né? E daqui no computador, que é a Bíblia, que é diferente, né? Essa daqui é a João Ferreira de Almeida, né? E todos sabemos, né? Nós sabemos que as escrituras hoje, elas estão sendo trocadas, né? Como eu tenho falado, né? Até as Bíblias de hoje estão sendo... O significado das palavras estão sendo trocado, né? Então, se a gente não pesquisar... Se não pesquisarmos, né? Pesquisarmos bem, ler a Bíblia, pesquisar, saber qual é o certo, né? Saber o significado das palavras direitinho, então não iremos entender, né? Não vamos entender as coisas, né? Então a gente sabe que o nosso adorno, né? As nossas vestes, não que as nossas vestes salvam, né? Mas o nosso caráter, né? O caráter do ser humano, o caráter do ser humano define a roupa que ele vai vestir. Uma roupa comportada, uma roupa que quando os outros vão olhar para você, que é mulher, né? Casada, quando algum homem vai olhar para você, um jovem de 20 e poucos anos, 24 anos, 25, 26 anos, quando ele for olhar para você, ele não vai ver a sensualidade do seu corpo, né? Porque o corpo da mulher atrai a sensualidade, tanto fora quanto dentro das igrejas, né? Como tem costume aí, né, de ver, né? Quando eu vou... Agora eu não visito mais, né? Por causa que a sã doutrina, né? São poucos hoje, né, que tem sinceridade, mas muitos por aí não tá exortando a sã doutrina, a palavra, né? O comportamento, né? O comportamento assim, né? Das vestes, o respeito, né? Dentro da casa do Senhor, né? Tá tudo virado de cabeça para baixo. Hoje em dia, né? O povo tá como... Eu tenho o costume de ficar muitas das vezes, agora pouco das vezes no portão, né? E vejo algumas irmãs passando, né? Com as calças bem apertadinhas, bem justa ao corpo, né? Bem justinho ao corpo, marcando ali as partes íntimas, né? As coxas ali, né? A parte dos glúteos, né? Os glúteos, a bunda, né? Na parte ali da frente, né? Isso ali é a sensualidade da mulher que ela não está vendo. E se vê, ela não tá nem aí para aquilo ali. Para ela tá bonita, tá bem vestida, né? Visual, né? Visual ali aos olhos do povão, dos olhos carnais, né? Então devemos fugir da aparência do mal, não é verdade? Devemos fugir da aparência do mal, né? A gente olha assim, mas muitas das vezes a pessoa pensa que estamos cobiçando, né? Então é melhor você repreender, né? A pessoa que está na rua ali, ou se ela solta alguma piada para você, como já aconteceu comigo, né? E eu fui lá naquela pessoa e repreendi ela ali no meio da rua mesmo, né? Então, né? Então não podemos deixar ali, né? O povo andar de qualquer jeito, senão
Se a pessoa olha pra você e joga alguma piadinha, ela vai pensar que você tá gostando, que você tá fazendo parte ali. E isso, se a gente não vigiar, né, se o cristão de verdade não vigiar, pode até cair na tentação. Então devemos o que? Orar e vigiar sempre, né, e repreender, né, aqueles que tá no erro, né? Então devemos nos corrigir nós mesmos, né? Essa daqui que eu tenho tradução para o português, né, todo mundo sabe, né, por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, né? Então eu vou ler aqui, como está aqui no computador, está escrito assim, o Salmo 29, né? Como eu estava lendo aqui, o Salmo 29, um santa dor. Então, nós que somos crentes, tanto homem quanto mulher, né, devemos nos respeitar, né? Não botar nada que vai chamar a atenção do próximo, né? Quando você vai na igreja, aquela roupa coladinha, bem justinha. Você, né, que é mulher que tem, né, que tem um corpo esbelto, né, formosa, aquelas coisas todas, né? Então deve se dar o respeito. Para isso tem a doutrina, né? A doutrina dentro da Bíblia, o entendimento. A doutrina é para quem entende a palavra de Deus, né? Tem muitos que não entendem. Se for falar da roupa, da veste, aí vai falar que Deus só quer o nosso coração, Deus só quer o nosso coração, Deus não vai olhar para a roupa. Mas a roupa, né, ela atrai o comportamento da pessoa, né? Como eu disse aqui agora, o caráter, a maturidade da pessoa vai definir a roupa que ela vai usar, que ela vai vestir. Como eu tenho visto aqui, né, dito aqui, né, as irmãzinhas que eram da igreja, que eu passei a visitar alguns dias, agora a maioria das irmãs se desviaram, saíram, nada contra, né, a vida dela, eu tenho que olhar para a minha vida, se preocupar com a minha vida espiritual, né, mas hoje anda de qualquer jeito, anda até sem sutiã agora na rua, bota só aquela blusinha, né, a blusinha, aparecendo aqui o lado do seio, dos peitos, né, e o pai e a mãe não tá nem aí, né. Aí que Deus o livre o guarde e riscar de ser estrupada, né? Apalpada ali na rua por esses amiguinhos, suposto amiguinho, né? Que vocês falam que tem amigo, né? Então vamos vigiar, né? Vamos tomar cuidado, né? Aqui está escrito assim: atributai ao Senhor os filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor, vestidos de traje santos, vestidos de trajes santos. Então devemos, né, sempre nos santificar, no viver, no falar, no andar, no caminhar, né, nas nossas amizades. Temos que nos separar das maus companhias, né, porque nem todo mundo ali vai falar algo que te edifica, né, mas muitas palavras que saem da boca do próximo ou do tolo é para te derrubar. O povo te derruba até com palavra hoje, né, então infelizmente você que é cristão, né? Cristão de verdade mesmo, que se entregou para Deus, né? Devemos nos comportar como um verdadeiro crente, né? As nossas vestes têm que ser comportadas. Que quando os outros por aí, outros verem, né? Quando nós formos à igreja, sair na rua, até na rua mesmo, na rua, dentro de casa, temos que ser crente dentro e fora de casa, né? Tanto lá na igreja, ou na casa, ou na rua. Temos que viver dentro e fora. É assim, essa é a verdade. Se você prega duro dentro, tem que pregar a mesma verdade do que doer lá fora também, é assim. Então, devemos, né, devemos vigiar nas vestes que vamos vestir, né? Porque qualquer coisinha é forma de escândalo, né? O povo olha pra você, debocha da tua cara, né? Escandaliza, né? Ah, fulano andando de bermuda e tal. Andava só de calça, agora só anda de bermuda. E é assim, né? A gente sabe que é assim, né? Você que não é mais bobo, né? Deus, ele transformou a tua mente, né? Ele mostrou a verdade, então vai ser assim, né? Se você bota uma roupinha, uma bermudinha e fica no teu portão, quando vem aquele povo, né, que é o joio, né? Eles dizem ser crente, você já viu logo na cara, né? Eles olham pra você, ó, tá de bermudinho, ó, tá de bermudinho, vamos envergonhar ele, vamos lá falar com ele, vamos envergonhar, vamos deixar ele constrangido em frente ao portão dele. E é isso que esses miseráveis sabem fazer. Eles não se respeitam, não dão respeito pra ninguém. Engraçado, né? Que eles querem o respeito, mas não querem se respeitar. Então, meu irmão, fica difícil, né? Então eu procuro me respeitar a mim mesmo, né? Como diz a palavra do Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então se você ama a si mesmo, né, se respeita a si mesmo, então você vai respeitar o teu próximo e amar o teu próximo. Então para isso, você tem que se respeitar, entendeu? Nas vestes, você que é mulher aí fora, né? Mulher aí que você vai pra igreja, até não precisa ser, eu vou à igreja, não, todo dia ou de vez em quando. Tanto o cristão como o ímpio, né? Tem que se respeitar, né? Então, né, tem que se dar o valor. A mulher tem que se valorizar, né? Não adianta
Aí tem as coxas grossas, a cintura fina, a bunda, né, grande, os peitinhos durinhos, novinhos, aquelas coisas todas. Mas quando eu falo assim, né, irmão? A verdade é assim e doer, né? Não é escandalizar a palavra do Senhor, não, mas essa é a verdade mesmo. Temos por que não se respeita, acabou o respeito não entre os cristãos hoje. Cada um bota a roupa que quer e virou desfile de moda. Desfile de moda é o que eles querem dentro das igrejas hoje, então fica difícil, entendeu? Se a pessoa não vigiar, não se afastar dos desejos da mocidade, da carnalidade, ali vai ter um que vai te derrubar, então devemos vigiar, né? Trajes santos, as vestes santas, né? A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Ó Deus da glória, troveja o Senhor está sobre as muitas águas. Tá vendo como é diferente ali as traduções? Então as traduções, eles trocam as traduções, eles escrevem de uma forma diferente. Então devemos vigiar. Lembra dos falsos profetas? Os falsos profetas, Mateus 7,15, não só em Mateus 7,15, mas também aqui nos livros aqui para frente, a Timóteo, Colossenses, né? Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? 1 Timóteo 4 aqui, ó. A apostasia nos últimos tempos, entendeu? Por isso que nós temos que vigiar até na Bíblia, né? Não que a Bíblia seja mentirosa, mas as traduções, né? Então por isso que nós devemos ter mais de uma Bíblia dentro de casa para a gente sempre estar atualizando, né? Devemos nos atualizar sempre nas escrituras, ler a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, todo instante, cada instante, né? Está sempre se renovando, né? Na nossa alma, no nosso ser, né? Aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, tá vendo? Então devemos o que? Ler a Bíblia, né? Devemos ler a Bíblia, buscar o Espírito Santo de Deus, mais e mais, entendeu? Por mais que nós de vez em quando, né, estamos fracos, não fracos, né? Quando estamos fracos, forte sou, porque o poder de Deus ele se revela na fraqueza do homem, entendeu? A palavra de Deus fala que o poder de Deus, a força de Jesus Cristo, ele se revela, se apresenta na fraqueza do homem. Então, quando fracos estamos, quer dizer que forte sou. Então, fraco, forte estou, entendeu? Então é assim, né? Devemos vigiar com os falsos profetas, né? Devemos vigiar, né? A voz do Senhor ouve-se sobre as águas do Deus da glória, troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Então pode ver que o capítulo 3 do Salmo 29 é quase a mesma coisa aqui também, né? A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, sobre as águas, ó Deus da glória, o Deus da glória, troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. O versículo 3, né? Aqui do Salmo 29. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, ó Deus da glória, troveja o Senhor. Então pode ver que aqui tá batendo ali, né, com o que eu tô lendo ali, né? É só você pesquisar aí, pesquisa, procura que você vai encontrar. Aqui tá falando sobre trajes santos, trajes santos, roupas santas, vestes santas. Então devemos nos lavar, né, pelo sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, né? E as vestes brancas, né, vestes santas, tanto a espiritual como as nossas vestes físicas aqui, né, nos respeitar, né? Quando eles olharam quando eles, os ímpios, os escarnecedores que se escarnecem, né, blasfema da palavra de Deus, né, porque muitos são assim, nem todos, porque tem pastor, né, que é sincero, igreja sincera, mas é difícil de encontrar, né? Quando eles olhar para nós, eles vão ver que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Lá em Mateus também fala isso, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou botar aqui para mostrar aqui. No livro de Mateus, ó. Mateus capítulo 5, versículo 13. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, tá vendo? Nós temos que ser sal, mas aquele sal que dá gosto. Quando eles verem nós sendo usados por Deus, ele vai ver que nós somos diferentes, temos o brilho do Espírito Santo de Deus. Então devemos ser diferentes, né, do caminho do erro, né? Aqui 1 Timóteo 4, né?
capítulo 1, embaixo. Pela hipocrisia dos homens, de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, de tanto eles mentir, de tanto eles enganar, já cauterizaram a própria consciência deles, entendeu? Já mentiram, enganaram, estão se enganando, né? Os homens mal vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles mesmos estão sendo enganados pela sua própria concupiscência, pela sua própria consciência, porque estão enganando, não querem pregar a verdade. E eles entendem. Muitos dizem que entendem, outros entendem e não querem pregar, com medo de ferir as ovelhas, né? Com medo de as ovelhas não voltarem mais, né, à casa do Senhor, mas elas voltam assim. As ovelhas que querem servir a Deus com sinceridade, elas sempre voltam à casa do Senhor. Então não devemos nos preocupar com isso, né? Se uma ovelha sair ferida, porque a dor é que vai nos fortalecer. Então você pesquisa aí direitinho que você vai encontrar. Então, tem parte, né, de algumas passagens aqui que está em outra Bíblia. Como assim outra Bíblia? João Ferreira de Almeida corrigida, né? Aquela nova linguagem dos dias de hoje. Então tá assim, tem palavras que tá aqui e outras que tá lá naquela outra versão. É só você que lê, você que pesquisa, você vai entender o que eu tô falando. Então essa palavra que eu deixo para, né, os moradores da terra, né? Tocar a trombeta em Sião, né? Então devemos pregar mesmo, anunciar o Evangelho, mas com sinceridade, porque muitos pregam por porfia, por inveja, né, por torpe ganância, né, que fala para dizer que é melhor que você, inveja, né? Então devemos vigiar. Muitos pregam para soltar piada, né? Soltam indireta na sua cara. Então temos que vigiar nisso aí. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então pode ver que o que eu acabei de ler aqui também está escrito aqui, né? Está batendo aqui, né? Mas o capítulo 3 não está batendo aqui, ó. Não está aqui. Não é que eu quero dizer que está errada. É porque eles trocam, entendeu? A Bíblia, né, foi deixada para aviso nosso, desde a época do catolicismo romano. Então naquela época só podia ler a Bíblia só os padres que podiam ter acesso às escrituras. Depois que fizeram uma outra lei, né, vocês pesquisam aí, fizeram uma lei que, né, um decreto lá naquela época, que quem quisesse ler a palavra, a Bíblia, o padre tinha que estar junto, né? Os padres ali tinham que um responsável, né, tinha que estar ali junto para ver, para ficar de olho, mas não adianta nada, né? Para vigiar, deixa eu ver o que ele vai fazer. Mas a pessoa que tem sinceridade, a pessoa que quer ir em busca da verdade, Deus ele vai mostrar a verdade dentro das escrituras e vai abrir entendimento. É só você ler. Não interessa quem está te olhando, quem está te vendo. É só você ler e buscar a verdade, que Deus vai te dar um entendimento. E guardar a palavra na tábua dos nossos corações, entendeu? Então tá aqui a voz do Senhor. Ouve-se sobre as águas, ó Deus da glória, troveja o Senhor. Está sobre as muitas águas. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Já mudou um pouquinho, tá vendo? Já mudou um pouquinho, tá vendo? Eles falam, não, é diferente. Mas é só você buscar que você encontra, você vai entender. Então só até aqui, eu falei que esse até aqui é só até aqui mesmo. Eu deixo essa palavra para os irmãos, né? Salmo 29, do capítulo 1 por diante. E 1 Timóteo 4, versículo 1 por diante. Só até aí, medite no Senhor, que Deus abençoe cada um dos irmãos. E amém.